Bom dia, pessoal. Seguindo aqui a nossa série Sprint Final OAB 42, primeira fase, os nossos 24 dias de dicas, 24 dicas em vídeos, um por dia. Entramos aqui na nossa terceira dica. O nosso tema de hoje afeta a disciplina de processo civil, especificamente o tema de improcedência liminar do pedido, que é um dos institutos ali dentro do direito processual civil. Então nós iremos ver a parte teórica aqui, a lei seca em relação a isso, com algumas dicas, e posteriormente resolveremos uma questão sobre o tema. Então, quando a gente vai aqui ao CPC, a improcedência liminar do pedido está disposta ali a partir do artigo 332. O que vem a ser a ideia da improcedência liminar do pedido? O que acontece é o seguinte: quando você entra com um processo, você dá entrada com um processo a partir ali do protocolo da petição inicial. Quando o juiz recebe aquela petição inicial, ele pode tomar determinadas medidas. Então, se a inicial tiver faltando algum requisito específico, essencial, ele determina a emenda daquela inicial. A depender de se for alguma falha processual, a depender do contexto, ele pode indeferir aquela petição inicial. Só que essa possibilidade de improcedência liminar do pedido é o seguinte: improcedência, decisão de mérito. Igual quando chega ao final do processo que a gente fala, o juiz julgou improcedente, ou seja, de fato, é uma improcedência, realmente, é uma decisão de mérito. Não é uma decisão terminativa ou decisão sem resolução de mérito. É uma decisão de mérito. Mas por que liminar? Liminar, gente, vai significar o seguinte contexto. É uma decisão de improcedência antes mesmo de citar a outra parte. Antes mesmo de o réu ser integrado ao processo. Por isso que liminar. Então é uma decisão de mérito de improcedência do pedido liminarmente prolatada. E aí a gente vai ver os requisitos, entendemos o contexto, e vamos ver os requisitos aqui que circundam esse instituto. Então, é o que fala o 332. Nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, como eu disse, independentemente da citação do réu, certo? Por isso que é liminar. Julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar. Ele vai trazer as hipóteses. Aí você vai me perguntar, Judásio, mas independentemente de citação do réu, se o réu não está sendo citado e está sendo proferida uma decisão no processo, então a gente está violando o contraditório e ampla defesa. Só que aí, essa decisão ela é a favor do réu, certo? Porque está julgando o pedido do autor improcedente. E você vai ver lá mesmo, depois dá uma olhadinha no artigo 9º do CPC, que ele fala que o juiz não pode proferir decisão contra alguém sem ter dado a ela a oportunidade de se manifestar. Quando a decisão é a favor, obviamente que ele pode proferir essa decisão, mesmo que a outra parte não tenha se manifestado. Então vamos lá. Requisitos para que o juiz possa julgar liminarmente improcedente. Primeiro ponto, tem que dispensar a fase instrutória, ou seja, tem que dispensar a produção de prova. Recebi a inicial, só com os documentos, só com as informações que eu já tenho ali, eu já consigo chegar à conclusão de improcedência. Eu não preciso ouvir testemunha, eu não preciso produzir novas provas, eu não preciso ouvir a outra parte para chegar àquela conclusão, certo? Se houver a necessidade de produção de prova de fase instrutória, eu não tenho que falar de improcedência liminar, certo? Porque eu tenho que citar a outra parte para ela apresentar a sua defesa, marcar a fase instrutória, audiência de instrução e julgamento se for necessário, para depois julgar de maneira definitiva no final do processo. Então, primeiro requisito, dispensar a fase instrutória. Aí eu falei aqui, julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar. Então, primeiro, eu não preciso de produzir provas, certo? E o pedido contraria uma súmula do Supremo Tribunal Federal ou súmula do STJ, um acórdão do STF ou STJ em julgamento de recursos repetitivos, um entendimento firmado em IRDR ou IAC, que são institutos aqui de fixação de precedentes vinculantes, certo? Então, IRDR e IAC, incidente de resolução de demandas repetitivas ou incidente de assunção de competência, ainda se contrariar enunciado de Tribunal de Justiça. Mas olha a observação. Tribunal de Justiça, súmula do TJ sobre direito local. Se for uma súmula do TJ, se ele falar sobre direito municipal ou algo do tipo, está errado, certo? O que a legislação traz é sobre direito local. Então é isso, gente. O contexto de improcedência liminar, como eu já expliquei, né, o porquê que é possível, tem que dispensar a fase instrutória. Então não é necessário produzir provas. Os fatos importantes já estão provados inicialmente na própria inicial e o pedido contraria um desses institutos. Então, súmula do STF ou do STJ,
acórdão do STF ou do STJ em recurso repetitivo, IRDR ou IAC, entendimento de IRDR ou IAC, e súmula do TJ sobre direito local. Outra hipótese aqui, que eu coloquei como uma quinta hipótese, mas na verdade está no parágrafo primeiro, é se verificar desde logo a decadência ou prescrição. Então, se verificar que ocorreu desde logo a decadência ou a prescrição, o juiz já vai decretá-la, certo? Julgando ali improcedente o pedido de maneira liminar. Aqui, por exemplo, o parágrafo primeiro vai falar justamente sobre isso. Julgar liminarmente improcedente o pedido se verificar desde logo a ocorrência de decadência ou prescrição. Então, veja, essa é a ideia da improcedência liminar. Então, eu não preciso da fase instrutória e eu tenho uma dessas hipóteses. A partir do momento que o juiz profere essa decisão liminar, essa decisão de improcedência liminar do pedido, a gente vai ter o quê? Como é uma decisão de mérito que finaliza o processo, a natureza jurídica dessa decisão é de uma sentença, certo? Como a gente sabe, de sentença no processo civil, na forma do artigo 1009, cabe o recurso de apelação. Então, há uma possibilidade aqui de você impugnar essa decisão de improcedência liminar por meio da interposição de uma apelação. E é justamente o que os parágrafos aqui vão tratar. O parágrafo primeiro só vai falar daquela hipótese de decadência ou prescrição, que eu já trouxe lá para outra página. E aqui, ó, parágrafo segundo. Se ele não interpuser a apelação, ou seja, se o autor ali não interpuser a apelação, a sentença vai transitar em julgado. O réu, que ainda não tinha participado do processo, porque a decisão foi mesmo sem a citação dele, o autor não interpôs a apelação, aceitou a decisão do juiz. O réu vai ser só intimado ali do trânsito em julgado da sentença. Então ele só vai ser cientificado, teve um processo aqui contra você, mas você nem participou porque foi julgado improcedente, liminarmente, aí só vai intimar mesmo do trânsito em julgado. Agora, se interposta a apelação, primeiro ponto, interpus a apelação contra a sentença ali que julgou improcedente liminarmente o pedido. O juiz tem uma possibilidade de se retratar no prazo de 5 dias. Veja, são poucas hipóteses que a gente tem de possibilidade de retratação do magistrado em sede de recurso. Nesse caso, especificamente nessa apelação, é possível a retratação do magistrado no prazo de 5 dias, ou seja, se retratar, reconsiderar a sua decisão, certo? Voltar atrás naquilo que decidiu. E ele tem esse prazo de 5 dias. Esses prazos são importantes porque a prova cobra, certo? E essa possibilidade, gente, de retratação em sede de recurso é o que a doutrina chama de efeito regressivo do recurso. Ok. Então, se eu não interpus a apelação, o réu é intimado do trânsito em julgado. Mas vamos lá, eu interpus a apelação. Primeiro ponto, o juiz pode se retratar no prazo de 5 dias. Ok. Mas ele não se retratou. Se ele não se retratou, o que ele vai fazer? Ok, ó, se houver retratação, o juiz determina o prosseguimento do processo. Então, se ele se retratar, vai seguir o processo normalmente. Cita a parte para apresentar a defesa, porque ele se retratou, certo? Agora, se ele não se retratou, o que você vai fazer? Vai citar o réu para apresentar contra-razões. Contra-razões ao que, Judásio? Contra-razões àquela apelação que foi interposta, certo? Então, da decisão cabe a apelação. Apelação que tem efeito regressivo, ou seja, o juiz pode se retratar no prazo de 5 dias. Caso ele tenha se retratado, certo? O processo vai seguir normalmente com a citação do réu para apresentar sua contestação. Mas se ele não se retratou, o réu vai ser citado não para apresentar contestação no processo de conhecimento, mas para apresentar contra-razões ao recurso no prazo de 15 dias que impugnou a decisão de improcedência liminar. Então, basicamente, o que o CPC traz sobre improcedência liminar são essas informações. O artigo 332 são basicamente aqui essas informações. Então, o que é que tem de diferente? Esse efeito regressivo, essa possibilidade de efeito regressivo no prazo de 5 dias. E para fixar, gente, vamos fazer uma questão aqui da FGV aplicada no exame de ordem para que a gente possa fazer a fixação desse ponto. Então, aqui, ó, um advogado elabora ali uma petição inicial em observância aos requisitos legais. Da análise da peça postulatória, mesmo se deparando com controvérsia fática, o magistrado julga improcedente liminarmente. Diante dessa situação, o patrono do autor opta por recorrer contra o provimento do juiz, arguindo nulidade da decisão por necessidade de dilação probatória. Veja, ele recorreu, só para a gente fixar, lembra que foi aqui uma apelação. O juiz poderia se retratar, certo? E aí o que o advogado arguiu, nulidade daquela decisão por necessidade de dilação probatória.
Com base nessa situação hipotética, assinale a afirmativa correta. Veja, lembra que quando ele disse aqui, ó, da análise da peça postulatória, mesmo se deparando com controvérsia fática, o magistrado julgou improcedente liminarmente. Nós vimos isso aqui, ó. O artigo 332 é claro, tem que dispensar a fase instrutória, ou seja, não pode haver controvérsia fática, certo? As provas, os fatos importantes, imprescindíveis, já devem estar provados. Não pode existir aqui nesse contexto uma controvérsia fática. Aí o magistrado julga liminarmente improcedente o pedido. O advogado vai arguir a nulidade de maneira correta, diante aqui da nulidade da decisão por conta da necessidade de dilação probatória. Aí analisemos agora as alternativas. Nesse contexto, assinale a afirmativa correta. O advogado pode aduzir que, antes de proferir sentença extintiva, o juiz deve necessariamente determinar a emenda inicial, em atenção ao princípio da primazia do mérito. Aqui nesse caso, gente, não se trata de sentença extintiva, como a gente viu, é uma sentença de mérito. Não tem a ver com sentença extintiva propriamente dito. Letra B. Não existem hipóteses de improcedência liminar no atual sistema processual. Existem sim. Apesar de ter requisitos específicos, claramente existe, a gente acabou de ver lá no artigo 332 do CPC. Letra C. Somente a inépcia da petição inicial autoriza. Está errado, porque inépcia não é um dos casos que nós vimos. Na verdade, a inépcia da inicial, ela vai justificar o indeferimento da inicial, que é uma decisão de natureza processual, uma sentença terminativa, que é diferente da improcedência liminar. E a letra D, que vai ser a nossa resposta, aqui, ó. Nas hipóteses em que há necessidade de dilação probatória, não cabe improcedência liminar do pedido. Perfeitamente na forma que a gente acabou de ver. Se há necessidade de dilação probatória, se há necessidade de entrar na fase instrutória e produzir provas, ainda que seja complemento de documentos ou provas orais, provas técnicas, se há necessidade de produção probatória, não cabe improcedência liminar do pedido. Então aqui só a questão para a gente poder fazer toda a fixação do artigo 332 e das suas hipóteses. É isso, gente. Finalizamos aqui o nosso terceiro vídeo da série, o sprint final para a OAB, primeira fase 42. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários que nós vamos conversando. Se inscrevam no canal, ativem aí o sininho para receber as notificações dos novos vídeos. E qualquer dúvida estou à disposição.